Ô, Rafner, sabe o que eu penso? Eu estava aqui com a irmã mais velha da minha esposa aqui no ontem. Foi ontem, né? Que você passou. Foi ontem? Não, foi sábado que a gente. Agora eu tô confuso agora se foi sábado ou se foi ontem. Mas eu estava aqui com a esposa, com a irmã mais velha da minha esposa, foi sábado, assistindo essa menina falar essas bobagens, sabe? E eu estava dizendo para ela o seguinte, analisando como pastor. Não estou mais na atividade, mas como pastor, o que eu enxergo nessas questões. Satanás levantou um povo que aparentemente, é mais crente do que os demais crentes de todas as igrejas do Brasil. Eu digo aparentemente, né? Isso aos olhos do próprio meio evangélico, por exemplo, o meio evangélico pentecostal, aos olhos desses pentecostais, esse povo da sã doutrina aparentemente é mais crente que todo mundo. Mas não passa de uma estratégia do diabo. Eu tenho coragem de falar isso. Não passa de uma estratégia do diabo para confundir os ouvintes, confundir as pessoas que estão começando a ouvir a verdade do evangelho, para distorcer, sabe? Afastar as pessoas do verdadeiro evangelho da Bíblia Sagrada, voltando a mente das pessoas para essas coisas. Por exemplo, eu estava lendo agora pela manhã, veja como é que essas coisas fixam na mente das pessoas, que o corte de cabelo dela não é nada evangélico. Veja o prejuízo que esse pessoal causa lá fora. Tudo bem, o Noblar é um atrapalhado, é um endemoniado, a gente não vai levar em consideração. Mas imagine, as pessoas que não têm a formação que tem esse Noblar, porque ele sabe, ele está falando isso para provocar. Mas as pessoas mais simples, não estou me referindo a gente analfabeta, mas as pessoas mais simples, passam a acreditar que o evangelho se resume a cabelo, a calça comprida, a bola de futebol, a televisão, a batom, calça jeans, relógio. E isso vai o quê? Tornando-se um empecilho desses fariseus atuais, tornando-se um empecilho para a pregação do evangelho. Porque quando você vai pregar o evangelho, por exemplo, no nosso caso aqui do meio presbiteriano, que as mulheres têm o cabelo cortado, que as mulheres usam calça comprida, que usam brinco, colares, que se pintam, né? O incrédulo com esse tipo de concepção, do jeito que está proliferando esse tipo de gente no YouTube, vai falar o quê? Vocês não são crentes. Porque crente é aquele lá, que a mulher não corta o cabelo, que tem assado até o pé. Então eles estão se tornando um instrumento de Satanás para atrapalhar a obra de Deus. É o que eu penso, Rafa. É o que eu penso. Essa gente não passa de instrumento do diabo. Me desculpe. Só uma pequena correção com relação aí no que você citou, tu és fiel. No Inário Presbiteriano, que é o Novo Cântico, eles mudaram isso aí, eles tiraram esse negócio de tu és fiel a mim. Na realidade, a frase termina, tu és fiel assim, relatando-se, reportando-se a fidelidade de Deus a ele mesmo, como você acabou de citar, né? É só uma observação, é uma questão de observação, porque é aquele negócio, né? Uma boa teologia reflete numa boa inologia, né? Uma má teologia se reflete numa má inologia. Infelizmente é o que a gente vê por aí. Sabe o que me entristece? Eu olho para dentro de mim, Rafinha, agora eu vou falar de mim mesmo, né? Da minha pessoa. É saber que eu já fiz besteira, eu já fui sectário, radical, ignorante, atrasado, burro, jumento, que fui capaz de fazer coisas que todas as vezes que eu começo a me lembrar, me dói por dentro. Eu excluí gente por causa de gravador, né? Eu disciplinei gente em culto de ceia, a filha do maestro da igreja que eu pertencia em São Paulo. Disciplinei a filha do maestro porque ela veio com um vestido, que era um vestido de cetim, a manga era de organza. E eu disciplinei a menina, né?
Eu fico assim, às vezes eu começo a lembrar de certas coisas que eu fiz no passado, cara. Eu barrei gente na porta da igreja porque estava sem cartão de membro. Umas coisas assim que quando eu começo a lembrar, eu falo, meu Deus, a vida da gente poderia ter uma, como fita cassete, né? Voltar atrás e a gente apagar, mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu talvez já fui até pior do que esse pessoal, por isso que eu não tenho mais paciência de ouvir esse tipo de gente. Porque quando eu começo a ouvir esse tipo de gente, eu começo a lembrar das besteiras que eu fiz, das bobagens que eu falei, né? Não somente eu, como você falou. Meu pai, quando ele entrou na Volkswagen em 1964, o primeiro presente que eu ganhei da Volkswagen no Natal foi o Banco Imobiliário Júnior. Era o sonho de todo adolescente daquela época, de criança e adolescente, é um Banco Imobiliário Júnior, que é um negócio que hoje é uma brincadeira de adulto. Hoje é uma brincadeira de adulto, né? Que faz você se desenvolver. É uma brincadeira de adulto. Meu pai tacou fogo naquilo. No ano seguinte, que foi o último ano que eu tinha direito a ganhar um brinquedo, um presente de Natal, eu ganhei uma bola de capotão número 5 que era oficial, que era o sonho de todo garoto, era ter uma bola de capotão oficial número 5. Era o sonho. Acho que, não sei se você já ouviu falar disso, você é um pouco mais novo do que eu. E meu pai cortou na minha frente com uma faca, dizendo que aquilo lá era o couro do capeta. Era o couro do capeta. E eu, infelizmente, quando eu fui criado, me revoltei, como você falou, caí na vida do crime. Não sei se eu já falei para você os absurdos de vida que eu vivi, até que Jesus, na sua infinita misericórdia, me chamou, me salvou. Eu ia fazer uma besteira, eu ia matar o meu pai. Por causa dessas coisas, aquela raiva, aquela ira que eu tinha. E quando eu fui para a igreja, eu me tornei igualzinho. Eu me tornei igualzinho. Aquilo que se cumpriu exatamente aquilo que Jesus falou. Vocês atravessam o mar para fazer um prosélito, depois o faz filho do diabo. Eu me tornei igualzinho. E por muitos anos eu fiquei desse jeito. Mas o que me abriu, o que começou a me abrir os olhos foi quando eu comecei a estudar teologia, no primeiro seminário que eu fiz, em 1976, 77, é que os meus professores eram norte-americanos, canadenses, e as esposas vinham para a igreja para dar aula para gente. Eu tive dois que foram muito marcantes. Era um canadense chamado Thomas Reginald Hoover, não sei se você chegou a conhecer, e a esposa dele era uma americana chamada Mary Hoover. E ela usava brinco, usava joias, cortava cabelo, mas era uma mulher de Deus e ele um homem de Deus. E a gente via aquelas coisas. A primeira vez que eu vi um missionário da Assembleia de Deus que estava no Alasca, que usava barba, quando ele entrou dentro da sala de aula, o povo começou a gritar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, porque o cara chegou. Aí até quando ele deu a explicação por que ele usava a barba, rapaz do céu, a nossa cara caiu no chão. A gente queria. A partir daí, os meus olhos começaram a abrir, sabe? E eu sofri muito na Assembleia de Deus por causa desse tipo de coisa. Sofri muito. Mas sofri porque existia uma contradição dentro de mim. Uma contradição terrível existia dentro de mim. Eu queria ser zeloso, eu queria ser obediente, mas ao mesmo tempo eu ficava olhando para os missionários de fora, para os norte-americanos e as mulheres deles, e eu ficava naquele. Até que eu comecei a lutar contra o sistema e foi um fardo muito pesado de lutar contra o sistema. Na realidade, eu só consegui mesmo me libertar desse sistema quando eu saí da Assembleia de Deus e fui para o meio presbiteriano. Aí a mente abriu de vez, né? A mente abriu de vez e graças a Deus eu abominei essas coisas e me abomino até hoje
de coisas que eu fiz. Por isso que eu não suporto ouvir esse tipo de coisa, sabe? Eu não suporto. Porque essas coisas me trazem à lembrança certas besteiras que eu fiz, principalmente gente que eu excluí. Que Deus tenha misericórdia da minha vida.